Uma boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindas em nossa celebração de culto deste sábado aqui na Igreja Luterana de Mafra, na Vila Nova. Quero saudar a todos vocês aqui presentes no culto presencial, como também as pessoas que estarão acompanhando depois, assistindo o vídeo do culto, que tem sido filmado a cada sábado, desde outubro do ano passado. Contamos aí com a cooperação do Fábio, filmando os cultos a cada sábado. Estamos reunidos para culto de adoração e louvor a Deus, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós queremos acolher vocês, convido para cantarmos um hino de acolhida, que será conduzido pela Frida e pelo seu time, hoje à noite, os hinos, que é o hino de entrada, Reunidos Aqui, número 26. Número 26. Ok. Reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, ao louvor acontecer, ao bom Deus será nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, reunidos aqui, só para louvar o Senhor, novamente aqui, em união, ao louvor acontecer, ao bom Deus será nós, reunidos aqui, só para louvar o Senhor. Vamos ter o momento dos avisos, pode vir à frente. A Naira vai compartilhar os avisos para a comunidade. Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos ao culto desta noite. Obrigado, pastor, pela palavra que nos traz esta noite. A Frida e o Manfredo pelo louvor. Muito obrigada. Os avisos são os seguintes. A oferta de hoje é sinodal, para a educação cristã contínua sinodal. Próxima quarta, estudo bíblico às 19h30. Temos o culto de abertura da OASE, dia 11 de agosto, quarta-feira, aqui na igreja, às 14h30. Dia 31/7, agora teremos mais uma promoção de dobradinha, com a porção de 1 quilo a R$30 a porção. Quem quiser adquirir, procura alguém do presbitério que a gente está vendendo aqui na secretaria. A OASE nesse dia também vai estar fazendo a cirola e a bolachinha de coco. Se você gostar de alguma dessas gostosuras, pode procurar que a gente está com os cartões para venda também. E temos o próximo culto no sábado que vem às 19h. Muito obrigada. Ok, obrigado. Nós estamos convidando para esse culto de reabertura das atividades da OASE, os 3 grupos de OASE da paróquia. O grupo de Rio Negro está sendo convidado, o grupo aqui da Vila Nova, que vai acolher o pessoal aqui, naquele dia 11, às 14h30, e também o grupo de Itaiópolis. E nós queremos, naquele culto, celebrar o Dia Mundial de Oração. Vai ser só culto, não vai ter café, em função da Covid, não vai ter café, não vai ter essa integração, mas seria abertura para os 3 grupos. E na semana seguinte, depois do dia 11, recomeça as reuniões locais em cada grupo. Na semana seguinte, então, dia 18, cada grupo em separado, então, na sua comunidade. Também informo para vocês que nós reunimos pela primeira vez a comissão que vai estar pesquisando para formatar o livro dos 60 anos da comunidade da Vila Nova. Então, para quem ainda não sabe, daqui 2 anos
em maio, daqui a 2 anos, a comunidade luterana de Mafra vai estar celebrando 60 anos. Então nós conversamos no presbitério de delegar uma comissão para coordenar essa pesquisa. Fizemos a primeira reunião na terça-feira à noite aqui, com a integração aí na comissão, né, do Eloy Witt, o Sérgio, a professora Eliane e por enquanto mais eu. E nós vamos atrás de pessoas que poderão dar depoimento sobre a fundação da igreja. Os líderes dos grupos todos serão entrevistados para fazer o relato do seu ministério, culto infantil, coral, estudo bíblico, enfim, né, todos os grupos da OASE, né, presbitério, cada época, né, quem foi a diretoria em cada época dessa história de 60 anos. E com isso nós queremos fazer um livro completo, então, né, sobre esta jornada, essa missão de 60 anos. Então, ore também por nós, que isso aí é um trabalho, né, que não é de pouco fôlego, e quem tiver fotos, mesmo antigas, para compartilhar, para a gente selecionar quais fotos vão entrar dentro do livro, seria bom. A ideia é um livro de umas 100, 120 páginas, e vai ter um escritor aqui da cidade, que vai nos dar toda a assessoria técnica, né, alguém que já publicou aí vários livros ao longo da história aqui na cidade, que vai nos dar uma ajuda também, né, na parte também da edição do livro. Seria isso então para compartilhar com vocês. Nós queremos ter um momento de oração, nos colocando com humildade na presença de Deus, confessando os nossos pecados. Deus e Pai, a Tua palavra nos diz que nós fomos criados para ser Teus filhos e filhas amados, que fomos criados à Tua imagem e semelhança, para viver uma vida que glorifique o Teu nome. Mas muitas vezes, Senhor, o pecado traz marcas em nossa mente, em nosso coração, em nossos pensamentos, em nossas palavras, também em nossas atitudes. E a Tua palavra nos lembra que todos pecaram e carecem do Teu perdão, da Tua salvação. Por isso queremos pedir com humildade, Senhor, perdoa os pecados que temos cometido de várias formas, pensamentos, palavras, atitudes. Renova a nossa mente, o nosso coração com a Tua santidade, Senhor, e nos transforme cada vez mais em pessoas com um coração puro, verdadeiro, justo, amoroso, que tem a marca da misericórdia também no convívio com as pessoas. Nós te oramos, Senhor, perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, Senhor. Amém. Como oração de perdão, de confissão de pecados, cantemos o hino 31, Tem misericórdia de mim. Hino 31. Convido a vir à frente as pessoas que estarão cooperando conosco com as leituras bíblicas, podem chegando à frente. A comunidade, quem puder ficar de pé, convido para ficarmos de pé durante as leituras. Escolhemos 2 textos hoje do Novo Testamento, que tem a ver com o tema deste culto, o tema da pregação que será compartilhada depois. Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Versículo 1 até o 19, Atos 9, versículo 1 e seguintes. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote,
e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortável. E estava Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Até aqui. Ok, obrigado. E a leitura do Evangelho, Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículo 46 até 52. Eu passo a ler. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timóteo. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizendo que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Até aqui então, obrigado. Lembremos das palavras do próprio Jesus, quando ele diz
O próprio Jesus nos diz no Evangelho de João, também no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. João 8:12, disse Jesus, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio para ser a luz do mundo, a luz da nossa vida. Quem o segue não caminha em trevas, mas tem a luz da vida. Amém. A comunidade pode assentar-se, nos preparando para o momento da pregação da palavra. Nós vamos cantar um hino que tem a ver com o tema de pregação deste culto, que é o hino 585. E a Frida sugeriu de cantar em duas partes, né? Seu time, a Frida, cantar em duas partes. Então, na primeira parte, estrofe 1 e 2, e no 585. E as outras duas estrofes depois da prédica. Então, vamos cantar agora só a primeira e a segunda estrofe. E esse hino tem a ver com o tema da pregação. E o tema é: o cego, curado e salvo, tornou-se discípulo de Jesus. O cego, curado e salvo, tornou-se discípulo de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós reunidos aqui, também você que nos acompanha ali na internet, no YouTube. Amém. Existe um ditado que diz mais ou menos assim: cego é aquele que não quer ver. Cego é aquele que não quer ver. Mas o melhor cego foi aquele que buscou a Jesus, a luz do mundo, e pôde ver a salvação. O pior cego é aquele que não quer ver. E o melhor cego é aquele que, buscando a luz de Deus em sua vida, passa a ver pela fé a luz da salvação. O grande filósofo Platão diz num dos seus pensamentos, Platão: podemos facilmente perdoar uma criança quando a criança tem medo do escuro. Mas a verdadeira tragédia da vida é quando uma pessoa adulta tem medo da luz. É fácil entender e compreender uma criança que tem medo do escuro. Uma tragédia muito mais do que esta, que a infância passa, é aquela pessoa adulta que tem medo da luz. E a luz para nós cristãos é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, enviado por Deus para nos libertar da nossa escuridão. Pois bem,
O texto bíblico de reflexão neste culto é esta história da cura deste cego, chamado Bartimeu. Onde ocorreu esta cura? Esta cura ocorreu na cidade de Jericó. Era uma cidadezinha com uma população pequena, não chegava nem a 10 mil habitantes, a cidade de Jericó. É uma das cidades mais antigas da história da humanidade, que sempre se manteve ocupada ao longo de toda a história. Alguns dizem que essa cidade tem mais de 10 mil anos, talvez 11 mil anos. E é uma cidade que fica num lugar diferente. Ela fica a 270 metros abaixo do nível do mar. Também alguns dizem que esta é a cidade, dentre tantas no mundo, que ficam abaixo do nível do mar, é aquela que fica mais profundamente abaixo do nível do mar. E como era uma cidade próxima de Jerusalém, uns 25 quilômetros da capital Jerusalém, onde ficava o templo, então era uma cidade onde muitas pessoas ali residiam, até mesmo sacerdotes, levitas, que trabalhavam no templo, moravam nesta cidadezinha chamada Jericó. Pois bem, a cidade de Jericó, que é muito lembrada também como a cidade citada muitas vezes na Bíblia, só no Antigo Testamento é citado 70 vezes a cidade de Jericó. E quando Josué entrou com o povo de Deus para ocupar a terra de Canaã, a primeira cidadezinha a ser ocupada foi Jericó. E tem relatos de Jesus passando por Jericó, entrando em Jericó, a história do bom samaritano que descia para Jericó, e vários outros relatos, que incluem esta cidade, e também a cura, essa cura desse cego foi a última cura de Jesus, antes de Jesus subir para Jerusalém, iniciar a semana da paixão, a semana do sofrimento de Jesus, conforme o evangelista Marcos. Pois bem, muita gente subia de Jericó para Jerusalém, e a cidade de Jericó foi uma cidade que foi totalmente reconstruída a mando do rei Herodes, e esta cidade, que já estava em ruínas no passado, foi levantada então como Nova Jericó, onde também ficava o palácio de inverno do rei da corte, uma bela cidade ornada de palmeiras, jardins floridos. Lá construíram um teatro, residência, piscina para banhos para a família imperial, para a família do rei. E aparentemente então tinha fama de ser uma cidade também com muitas palmeiras, muitas flores, muito campos, terra fértil, uma cidade muito visitada também por pessoas de outros povos. Hoje deve ter uns 20 e poucos mil habitantes a Jericó. A maioria da população é árabe, origem árabe. Tem poucos judeus em Jericó. Fica na região da Cisjordânia, e é também lugar de disputa entre árabes e judeus, quem é dono dessa cidadezinha, desse território chamado Jericó. Também ali pertinho de Jericó fica o Mar Morto, aquele lago chamado Mar Morto, onde 33% desse lago é sal. Por isso Mar Morto, que nada se cria ali, nem dentro do lago, nem nas margens do lago. O famoso mar de sal, Mar Morto. Imagine vocês a 270 metros, abaixo do nível do mar, esta cidadezinha. E quem pretendia subir para Jerusalém teria que subir então esses 25 quilômetros, num declive ou aclive de 1000 metros para chegar lá em cima, onde ficava a cidade de Jerusalém. E Jesus estava a caminho da cidade de Jerusalém para a celebração da semana da Páscoa, e grande multidão seguia a Jesus. Então nós queremos nos ater ao que aconteceu ali na vida deste homem, deste cego e mendigo. Cidade de Jericó, Jesus estava saindo de Jericó, aquela multidão grande atrás de Jesus, e Jesus iria subir então para a cidade de Jerusalém, uma caminhada de 25 quilômetros, e no meio desse trajeto, à beira do caminho, então este cego começa a gritar, a clamar para Jesus ter misericórdia dele.
Pois bem, este cego, diz o texto bíblico, e vamos acompanhando o texto bíblico, foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, está ali em Marcos 10, 46, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então este homem cego, este homem mendigo estava assentado à beira do caminho. Pois bem, do que vivia um cego naquela época? Naquela época não tinha auxílio social para pessoas portadoras de deficiência, não tinha emprego para alguém cego, ele vivia de esmolas. Então onde iria passar uma multidão, ali era um lugar-chave para tentar ganhar algumas esmolas. Só que nesse dia essa multidão era diferente, era uma multidão que seguia Jesus. Então alguém cego, mendigo, pobre, muitas vezes desprezado pela própria família, que considerava um cego, considerava um amaldiçoado, que recaiu sobre ele os pecados de uma família, ou às vezes até entendia o pecado de uma geração anterior, quem sabe pecado do seu próprio pai, o Timeu. Bartimeu significa filho de Timeu. Portanto, era um mendigo, era cego, era um cara sem nome ainda. Chamava o cara, o filho do Timeu. Podia ser o filho do borracheiro, filho do pedreiro, filho do marceneiro, filho do açougueiro. Era o filho do Timeu. E assim era conhecido esse cego. E lá estava então à beira do caminho. Nós vivemos numa época em que muitas pessoas estão à beira do caminho, com sofrimento igual ou pior do que esse Bartimeu, aguardando que alguém lhes dê atenção, aguardando que alguém lhes ajude, aguardando que alguém lhes estenda a mão. Pessoas ao nosso redor também sofrem em nosso tempo com essa pandemia, pessoas nos hospitais, pessoas tratando nas casas, pessoas ainda com luto no coração devido à morte de alguém da sua família. E nós conversando esses dias com a secretária da comunidade, ela pediu, empresta aí o livro de sepultamentos, registro do ano passado e os registros até 5 de julho. E aí ela disse, olha pastor, no ano passado, registro aqui em nossa paróquia deu 16 sepultamentos, no ano passado. E esse ano só até dia 5 de julho deu 13. Falando de meio ano, estou falando de um ano. E não são só esses que estão lá inscritos no livro, também nós acompanhamos 4, 5 sepultamentos no ano passado de pessoas amigas. Não vai lá para o fichário da luterana, para o livro lá do registro da luterana, mas são pessoas que nós também acompanhamos. Então muitas famílias enlutadas neste período de 1 ano e 4 meses. Mas temos sinais de esperança também. Nos últimos 4 meses, o menor índice de mortes, o menor índice de gente contagiada de Covid nesses últimos 20 dias. Usei tanto talar ultimamente para culto e para velório, que hoje eu vim sem talar, tá pessoal? Um sinal de esperança, de que nós precisamos também renovar o nosso olhar para o futuro com esperança e com gratidão a Deus em nossos corações, porque tem caído, em 19 estados do Brasil tem caído o número de doentes e o número de internações, o número de pessoas que ocupam UTI e também o número de falecimentos. Pois bem, este Bartimeu, mendigo, cego, desprezado por todo mundo naquela época por ser doente e pobre e mendigo, é alguém que está à beira do caminho e ouve o povo dizer que Jesus está passando por ali. Diz o versículo 47, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se ele a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que nós observamos na atitude deste homem? Um homem humilhado, um homem rejeitado, um homem cego, um homem mendigo, sabendo que Jesus está passando ali perto dele, naquela estradinha ali, com aquela multidão toda ao redor,
Se ele não gritar, ele não vai ser ouvido. E quem sabe para ele é a última chance, e seria a última chance, que depois de passar por Jericó, Jesus iria para Jerusalém e lá seria morto, assassinado na cruz. O ministério de Jesus de cura naquela região, naquela cidade, teria passado. Portanto, com convicção, com fé, com determinação, com insistência, com coragem, sem se preocupar com a opinião dos outros, do povo, daquela multidão, ele clama e dá a Jesus um título messiânico: Filho de Davi, tem compaixão de mim. É o único momento em todo o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, onde alguém chama Jesus de filho de Davi. O que representa chamá-lo de filho de Davi? Filho de Davi significa que ele é descendente do rei Davi. Filho de Davi, que ele é o Messias prometido para o povo de Israel, que ele é o Salvador que chegou agora. Em meio a toda aquela multidão, em meio aos discípulos, o único que enxergou isso foi o cego. O único que percebeu na pessoa de Jesus e aclamou e testemunhou e clamou a Jesus como filho de Davi, como Messias, como Salvador, foi o cego. Por isso o pior cego é aquele que não quer ver. E às vezes até os cegos enxergam mais do que aqueles que querem ver. Bartimeu, o mesmo cego, enxergou o que a maioria não estava vendo, que nem os discípulos estavam vendo. E há pouco tempo antes deste relato, havia um debate entre dois discípulos, o Tiago e João, discutindo quem deles seria o melhor no novo governo de Jesus. Um queria ser primeiro-ministro, outro queria ser o ministro da economia, outro queria ser o ministro não sei das quantas. Já estavam pedindo cargo. Antes de Jesus entrar em Jerusalém, eles já estavam pedindo cargos no governo de Jesus. Eles estavam cegos, não entenderam que o governo, o reino de Jesus não é o reino deste mundo. Jesus não ia entrar em Jerusalém para ser aclamado rei e assumir o poder como o novo rei de Israel, mas na cabeça deles é isso que se passava. E Jesus os repreendeu dizendo: olha, os governantes do mundo oprimem vocês, exploram vocês, mentem para vocês, exercem dominação sobre vocês, mas o meu reino não é assim. E quem quiser ser o maior no meu reino, seja aquele que serve a todos. O cego enxergou muito mais do que os outros. Por isso nós percebemos também na promessa do profeta Jeremias, capítulo 29, quando Deus diz para o seu povo: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, serei encontrado por vós e farei mudar o vosso futuro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É pelos olhos do coração que nós percebemos quem Jesus é de fato. E foi isto que esse cego percebeu. Bartimeu percebeu o que ninguém tinha percebido até ali, que esse Jesus era o Messias, o filho de Davi, enviado por Deus, e assim creu nele, e assim clamou pelo milagre: tem misericórdia de mim, Senhor. Humildade, coragem, desprendimento, determinação e fé. Clamou a Jesus por misericórdia, buscou a Jesus. E diz o texto bíblico que quando ele se coloca diante de Jesus, ouvindo aquele homem gritar: tem misericórdia de mim, filho de Davi, Jesus pede: tragam ele até mim. Mesmo a multidão repreendendo o cara, mesmo a multidão tentando abafar a voz dele: fica quieto, cala a boca, não atrapalha Jesus, ele tem coisas mais importantes para fazer do que atender um mendigo, e mendigo e cego ainda por cima. E diz o texto bíblico que Jesus, ouvindo o clamor daquele homem, Jesus pediu: tragam ele até mim. E aí disseram para ele: o mestre está te chamando, tenha coragem, tenha ânimo, Jesus te chamou, agora você vai ter uma chance. Agora você tem chance. E diz o texto bíblico que imediatamente aquele homem cego saltou de sua capa e foi em direção a Jesus. Abandonou sua capa, se desfez da única coisa de valor que ele tinha, aquela capa, que era casaco, que era cobertor, que era cama, que era tudo o que ele tinha, para a proteção durante o dia
do clima de deserto, ou das regiões por onde ele andava, na rua, ou durante a noite para protegê-lo do frio. Levantou-se de um salto, diz o texto bíblico. Não foi como o cego apalpando no chão. Estou perto de Jesus ou não estou perto? Estou chegando? Estou quente ou não estou quente? Por que o cego levantou num salto e foi em direção a Jesus? Porque ele tinha plena convicção. Por que ele abandonou a sua capa e foi em direção a Jesus? Porque ele tinha plena convicção de que Jesus poderia curá-lo. Senão não teria feito isso. Bartimeu buscou a Jesus com o objetivo, com a certeza de que Jesus teria misericórdia dele e que Jesus haveria de curá-lo. Frente a frente com Jesus. Agora Jesus pergunta para aquele homem, para o Bartimeu: que queres que eu te faça? Não, o cara é cego, o cara é mendigo, o cara está lascado na vida. O que queres que eu te faça? Jesus trata o Bartimeu como pessoa e não como um mendigo, um cara sem nome. E aí o Bartimeu vai dizer o que ele quer que Jesus faça por ele. Jesus olha para cada um de nós como pessoa única, pessoa importante no reino de Deus. E Jesus estabelece essa comunicação com o Bartimeu, o Zé Ninguém. Ele vai ouvir do Bartimeu a seguinte resposta: que eu possa voltar a ver. Que eu possa voltar a ver. Significa que uma vez ele já enxergava, depois ficou anos e anos cego. A cegueira do Bartimeu é muito conhecida. Toda a história da humanidade se relata de pessoas cegas. Não tem nenhum relato de cura de cego no Antigo Testamento. Isso chama atenção. Portanto, os judeus não acreditavam que aquele cara ali cego, mendigo, seria curado por Jesus, porque não tem nenhum relato no Antigo Testamento de um cego ter sido curado milagrosamente. E não havia nenhum recurso da medicina para fazer cirurgia de um cego, tratamento de um cego, para recuperar a vista. Pois bem, o Bartimeu pede a Jesus o que ninguém tinha visto ao longo da história do povo de Israel: um cego ser curado. Mestre, que eu torne a ver. E Bartimeu foi curado da sua cegueira. E mais do que isso, ele foi salvo. Experimentou cura e salvação, cura e perdão, cura e vida nova. Mas será que não tem cegos piores do que o Bartimeu? São aqueles que têm olhos e não enxergam, que têm olhos e não querem ver, porque vivem numa cegueira espiritual. Nós vemos numa sociedade tão medíocre, que acontecem coisas assim que a gente se pergunta: vem cá, como é que pode alguém com tanto poder e tanto dinheiro fazer uma coisa tão besta? Vou citar um exemplo para vocês que chamou a atenção lendo esta semana. O investidor, o top de investidor financeiro dos, como é que é? Bitcoins, como é que chama, Evandro, lá? Bitcoins. Pois bem, o investidor financeiro, top desta área de investimento, financeiro, nestas aplicações de criptomoedas, esse cara se chama o Romeno Mircea. Esse romeno, chamado Mircea Popescu, mal teve tempo de pedir socorro e morreu afogado, agora há poucas semanas, com a idade de 41 anos, enquanto nadava em uma região imprópria para banho, na Costa Rica, em 23 de junho. Saibam vocês, esse cara morreu, um dos maiores investidores proprietários dos bitcoins, dessas moedas, criptomoedas no mundo. Esse cara tinha o equivalente a 11 bilhões de reais em aplicação. 11 bilhões de reais em aplicação. E como esse tipo de aplicação só tem acesso quem tem aquela senha específica, que só ele tem, provavelmente esses 11 bilhões vão ficar inacessíveis no limbo para sempre, se ele não compartilhou com ninguém.
e provavelmente não compartilhou com ninguém. A ambição é cega, a ambição do ser humano é cega, e o ser humano imagina que aqueles seus 11 bilhões estão seguros porque estão apenas sob o seu controle, a sua senha, a sua privacidade. Aí o cara do nada morre afogado com essa idade e ninguém vai ter acesso à fortuna que ficou lá escondida nestas aplicações. Tem muita gente cega que tem olhos e não vê, e tem gente que é cega e vê. Quando o grande músico de reconhecimento internacional ao longo da história, Ludwig van Beethoven, depois de ter ficado surdo, ainda compôs lindas sinfonias, mesmo surdo. Uma mulher cristã, uma grande serva de Deus, compositora de hinos, Fanny Crosby, vivia completamente cega. Desde os 40 dias de vida, ela viveu a vida inteira cega. Mas ao longo da sua jornada de vida, mesmo sendo cega, veio a compor mais de 4.000 hinos de louvor a Deus e de consolo para as pessoas. Milhões de pessoas ao redor do mundo, ao longo de décadas, apreciaram e apreciam os hinos compostos por essa mulher que viveu a vida inteira cega. Outro tipo de cegueira é a cegueira da realidade. Nós vivemos num mundo que nos deixa cego para os fatos reais e que nos ilude com narrativas inventadas por diferentes gurus de diferentes ideologias. Os meios de comunicação, os gurus da comunicação, os mestres em manipulação ideológica, os marqueteiros dos políticos são especialistas em encobrir a realidade para deixar a população cega, ou deixar a população alienada, roubando a verdade, incutindo a mentira. Outro tipo de cegueira é daqueles que têm olhos e que só enxergam a cegueira dos outros, não percebem a sua própria cegueira, a sua escuridão, suas trevas, seu engano. Por isso o próprio Jesus fala da arrogância espiritual dos escribas e fariseus, e Jesus diz que eles, fariseus, que enxergam um pequeno cisco no olho do seu irmão, mas não enxergam uma tábua, uma enorme madeira diante dos seus próprios olhos. Também a cegueira daqueles que querem silenciar a dor do outro, como a multidão tentou silenciar a dor do Bartimeu e abafar a sua voz. A cegueira espiritual é pior que a cegueira física. Muitos em nossa geração, em nosso país, em nossas cidades, até mesmo entre nossos familiares, parentes, colegas de trabalho, amigos nas redes sociais, estão espiritualmente cegos, porque não querem reconhecer em Jesus Cristo o Filho de Davi, o Salvador, o Messias prometido pelo próprio Deus. Não querem perceber em Jesus a luz do mundo, que veio para afastar as trevas do nosso coração e nos abrir os olhos do coração para a fé. Jesus curou e salvou o cego Bartimeu, não apenas curou, também salvou. O apóstolo Paulo, quando foi confrontado com a aparição de Jesus, ficou cego. E quando Jesus encaminhou um servo de Deus para orientar o apóstolo Paulo com o que havia acontecido, então, pelo poder de Deus e do Espírito Santo de Deus, o apóstolo Paulo voltou a ver, porque ele era cego com relação a quem era Jesus. E ele perseguia, mandava prender e mandava matar pessoas cristãs. Quando os olhos da fé se abriram, ele estava pronto a morrer pela causa de Cristo e foi o maior missionário da história da igreja cristã. Foi apedrejado, foi colocado na prisão, foi surrado e também no final da sua vida também foi assassinado. Jesus respondeu para o Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Porque Bartimeu demonstrou fé em Jesus como enviado de Deus, o Salvador, o Messias, o Filho de Davi, e ao mesmo tempo o Bartimeu experimentou cura e salvação, salvação e cura. E Jesus recomenda a Bartimeu: vai-te, a tua fé te salvou. E ele não foi.
que a gente faria se a gente fosse esse cego que foi curado? Acabou de ser curado, a gente ia correndo para casa, para a família, para os amigos, para o reencontro com as pessoas amadas. E Jesus disse: cara, você foi salvo, você foi curado, vai-te em paz, vai. E o cara não foi, e foi seguindo a Jesus, e seguiu atrás de Jesus, e foi para Jerusalém com Jesus. E Jesus ia para Jerusalém para ser crucificado. Portanto, o Bartimeu tornou-se um discípulo de Jesus. Vai, a tua fé te salvou. O Bartimeu creu não apenas por causa de sua visão que foi recuperada, mas por causa dos olhos da fé que reconheceu em Jesus o Filho de Deus, o Salvador e Senhor. Bartimeu foi curado por Cristo. Bartimeu foi salvo por Cristo, e Bartimeu tornou-se um discípulo de Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, também é tempo de oportunidade hoje, o tempo que Deus nos dá hoje, na estrada da nossa vida. E tem aquele hino que diz: quando Jesus passar, que nós possamos ouvir a voz de Jesus e reconhecer nele o Salvador, o Messias, o Filho de Davi, porque ele continua passando, ele continua dando oportunidades para que nós também possamos reconhecer nele o nosso Salvador, o nosso Senhor. O pastor conta uma história de um grande evangelista que foi numa cidade lá no ano de 1989 fazer uma campanha de evangelização durante 3 dias, sexta, sábado e domingo. E lá foi hospedado na casa de um presbítero daquela igreja, e lá foram sendo convidados para virem nas noites de evangelização os parentes, os amigos, os empregados daquele presbítero. E a reunião de evangelismo era sexta, sábado e domingo. E dentre os familiares que ele convidou um sobrinho, que ao invés de atender o convite e vir para a evangelização, para conhecer o luz do mundo, Jesus Cristo, foi para o baile, para a bagunça. Passou a noite inteira bebendo. Homem casado, foi sozinho para o baile a noite inteira bebendo, dançando, farreando. E pela manhã ele retorna para casa. Este homem passou a noite bebendo e farreando na rua. Aí ele e a mulher começam a discutir, a brigar, a discutir. Ele nervoso, começa a quebrar tudo. E de tanto discutir os dois, o cara puxa de um revólver, dá um tiro na esposa e mata a sua própria esposa. O casal tinha uma filhinha pequena. Horas depois, estava todo mundo no velório, a família, chorando de maneira inconsolável. Lá num dos quartos da casa, a avó, a mãe desta jovem mãe, que fora assassinada pelo próprio marido, enlouquecido, bêbado. No outro quarto chorava a mãe do assassino, perturbada, não entendendo direito o que tinha acontecido. Quem sabe, se aquele homem tivesse ido para a evangelização, ao invés de ter ido pela bagunça, não teria destruído com sua própria família. E assim as pessoas não percebem muitas vezes que nas suas escolhas, nos seus caminhos, ou estão optando para construir uma vida iluminada por Jesus, a luz do mundo, ou vão seguir as trevas que o mundo oferece, caminhos de destruição. Jesus continua passando, nos visitando, a sua palavra continua chegando até nós. Vamos clamar como esse cego: Senhor, tem misericórdia de mim, abra os meus olhos, abra os olhos do meu coração, para te reconhecer como Salvador, Senhor, e assim eu possa te seguir pela estrada da vida, tal qual aquele cego curado, salvo, também te seguiu. Que na estrada da nossa vida, o mais importante seja seguir a Jesus Cristo como luz da nossa existência. Que Deus nos dê essa sabedoria, esse discernimento e a perseverança que aquele homem mendigo e cego também demonstrou. Amém. Oremos. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que também vem até nós, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus, e permita que a Tua palavra transforme mentes e corações, que tenhamos humildade para reconhecer o tipo de trevas
que habita em nossa mente e nosso coração. E assim possamos ser curados e salvos pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, iluminados para perceber quem Tu és, crer e confiar em Ti como nosso único Salvador e Senhor, e seguir como os Teus discípulas, pela estrada da nossa vida. Assim pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia se renove sobre nós, como se renovou na vida daquele homem. E assim possamos nós, Senhor, acolher com fé a Tua presença, Espírito Santo de Deus, que prometeu estar conosco, Tu, Jesus, através do Espírito Santo, todos os dias até o final dos tempos. Venha, Jesus, console os nossos corações, abra nossos olhos, abra o nosso coração, para que possamos crer e confiar em Ti, também nos dias mais escuros da nossa vida. Assim oramos, Senhor, assim pedimos, assim clamamos, como aquele cego, como aquele mendigo, pela Tua misericórdia, de maneira renovada sobre nossas vidas, nossas famílias, nossa cidade, nosso país, sobre a humanidade, muitas vezes conduzido por pessoas cegas, em altos escalões de governos e nações pelo mundo. Tem misericórdia, Senhor. Amém. Vamos cantar a segunda parte daquele hino, o hino 585, 585, as duas últimas estrofes. Mas um dia senti teu pecado entre mim, nas veias da justiça olharei, apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi a cruz que a percebi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração, a gozar aquele tão santo amor, que levou meu Jesus a sofrer na cruz, tão salvaram tão pobre pecador. Foi na cruz que arderei percebi, meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Antes da oração do Pai Nosso e da bênção, ainda hoje à tarde uma amiga me passou um recado lá de Curitiba, que ela estava visitando lá, parece que é a irmã dela lá em Curitiba, e elas leram o Castelo Forte lá na casa da irmã dela, e a irmã dela e mais uma amiga lá encomendaram 2 Castelo Forte, que elas querem ficar com esse livro também para fazer as meditações. Então ela pediu para reservar aqui esse livro de meditações. Então sempre de novo a gente percebe que cada vez mais pessoas, dependendo do testemunho que a gente dá, da importância, né, do livro, da Bíblia e das meditações, né, mais pessoas também querem ler essas mensagens a cada dia. Nós queremos ficar de pé para a oração do Pai Nosso, em seguida para acolhermos a bênção de Deus. Vamos estender nossas mãos num gesto de acolhida da bênção de Deus, assim, um gesto de quem recebe, e orar o Pai Nosso primeiro. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos das nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebamos a bênção de Deus. Que o Senhor Deus esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e proteger dos perigos. Que
Que o Senhor esteja atrás de nós, para nos preservar das armadilhas dos maus. Que o Senhor esteja debaixo de nós, para nos amparar quando caímos. Que o Senhor esteja dentro de nós, com seu Espírito Santo, para nos consolar quando estivermos tristes. Que o Senhor esteja ao nosso redor como um muro protetor, para nos defender quando outros nos atacarem. Que o Senhor esteja sobre nós, para nos abençoar. Assim, abençoe-nos, ó bondoso Deus, de todos os povos, de todos aqueles que põem a fé e a confiança em Ti. Que a Tua bênção, ó Deus, esteja conosco, abençoando nossa família, nossa saúde, nosso trabalho, nosso lazer, nosso testemunho cristão no dia a dia da vida, que também na nova semana que começa amanhã, estejamos sendo protegidos e abençoados por Ti a cada dia, Senhor. Nos dê um sono restaurador e protegido por Ti também nesta noite, Senhor Jesus. Amém. Vamos todos na paz de Cristo. Amém.